Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para começar uma série de vídeos que eu vou deixar aqui no meu canal. É uma playlist de coisas sobre a Alemanha. Eu resolvi fazer essa playlist porque, em primeiro lugar, acho que tá meio torto esse vídeo, né? Deixa eu tentar ajeitar. Acho que vai ficar meio torto. Ficou melhor? Então, eu vou fazer uma playlist aqui no meu canal de coisas sobre a Alemanha. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sinto que tem algumas pessoas que têm curiosidade de saber, em primeiro lugar, por que eu estou aqui na Alemanha, alguns amigos meus, e algumas informações que eu acho úteis para quem está vindo para a Alemanha, para quem não me conhece pode estar passando aqui pelo canal. Então, são coisas que foram úteis para mim quando eu cheguei. Eu vi alguns vídeos e outras coisas que eu também cansei de procurar e não tive informação. Então, é um exemplo de como se registrar quando você chega aqui na Alemanha. Eu procurei muita informação. Hoje em dia você acha, mas há 3 anos atrás era muito difícil encontrar. Então, eu pretendo fazer alguns vídeos com algumas informações. E uma coisa assim mais para me distrair mesmo e para lembrar, porque eu cheguei aqui em começo de 2015, de janeiro, né? Cheguei em final de janeiro de 2015 e quando for agora, nós estamos em setembro de 2017. Eu estou gravando esse vídeo em setembro. E quando for em janeiro próximo de 2018, eu vou estar indo para o Brasil, vou estar voltando para o Brasil. Então, o meu tempo de Alemanha morando aqui vai completar 3 anos. E nesses 3 anos eu quero deixar registrado coisas que eu vivi aqui, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, algumas informações, enfim. Essa playlist, então, de coisas sobre a Alemanha, mais especificamente sobre o meu parecer sobre a Alemanha, de como eu me senti aqui, de como eu estou vivendo aqui, tá bom? Então, quem tiver curiosidade, é só procurar na playlist aqui do meu canal sobre as coisas da Alemanha, tá bom? Então, começando, eu quero falar hoje sobre o meu começo, por que eu estou aqui na Alemanha. Bom, do comecinho, final de 2010, eu tive contato com a obra de Paul Klee. Para quem me conhece sabe que eu uso o meu sobrenome artístico, é Liliane Klee, é por causa desse pintor suíço, nascido em 1879, na Suíça, em Berna, mais especificamente nos arredores de Berna. E eu me apaixonei pela obra do Paul Klee, conhecendo pela internet, por acaso eu tive contato com a obra dele, e por conhecer a obra dele eu fiquei curiosa de saber onde ele morava, onde ele tinha nascido, onde ele tinha morado, enfim, como tinha sido a vida dele, a infância. E isso me levou até Berna, até a Suíça. E eu tive curiosidade então de conhecer o museu que existe lá, que foi fundado em 2005, né, uma homenagem a ele, que tem mais de 4.000 obras do Paul Klee lá. E isso tudo me levou para Berna, né, de curiosidade de conhecer as coisas, enfim, a vida dele como tinha sido, porque eu me encantei pela obra dele em primeiro lugar e por toda a vida dele. Assim, acho um artista muito sensível, enfim, espetacular. Então, eu tive vontade de visitar Berna. E nessa vontade de visitar a Suíça para conhecer os lugares onde Paul Klee morou, eu me deparei então com o idioma alemão. Foi aí que eu tive a curiosidade de conhecer mais a fundo o idioma alemão, porque a Suíça tem, se fala 3 idiomas na Suíça: o alemão, francês e italiano, dependendo da área
onde você está. E justamente a parte de Berna, onde Paul Klee nasceu, era a parte alemã, é a parte alemã. Então eu fiquei planejando de conhecer a Berna, conhecer a Suíça, e me interessei então de estudar um pouco alemão para poder chegar na Suíça e falar um pouquinho, enfim, chegar no museu e entender alguma coisa. E eu soube então que o Paul Klee tinha feito um diário por 2 anos, e escrito em alemão, e eu tive muita curiosidade em ler esse diário em alemão. Enfim, tudo isso me levou para o idioma alemão. Mas isso foi final de 2010. Isso passou, ficou só no sonho. Quando chegou em fevereiro de 2012, é que eu fui entrar para uma escola de alemão, lá no Tatuapé, em São Paulo, uma escola de idioma alemão. Esqueci até o nome agora, acho que é Belina o nome, uma escola excelente. E comecei então a estudar alemão para poder ir para a Suíça conhecer um pouco da história do Paul Klee. Bom, eu na verdade estudei somente 8 meses, 8 ou 9 meses na escola, né? Quando chegou em final de 2012 eu saí da escola e comecei a estudar online por um método da DW, que é uma grande organização que tem alemã, que ela ensina alemão para vários países, né? Você entra no site da DW, você encontra vários idiomas. Por exemplo, se você é polonês, se você é russo, você encontra lá uma página específica para que você possa estar estudando alemão no seu idioma. E, obviamente, tem em português também. Então, comecei a estudar online e me interessei por várias outras coisas. Aí eu comecei a conhecer bandas alemãs, comecei a conhecer, enfim, toda a cultura alemã e comecei a gostar. Então, em 2014, meio de 2014, eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, para a parte alemã, lá exatamente onde Paul Klee nasceu. Em 2014, fiquei lá por 3 meses, morando na Suíça. Fiquei na cidade de Fraubrunnen, que é 20 minutos de trem de Berna, onde Paul Klee nasceu. Ele nasceu nos arredores de Berna, a cidade dele chama Muschenbroechsee, é o nome onde Paul Klee nasceu. E lá, então, eu tive a alegria, a felicidade de conhecer o museu do Paul Klee, né, que é feito em homenagem a ele, que não é nem um museu, né, é uma exposição de obras dele. Tem mais de 4.000 obras dele, inclusive a família dele ainda mora em Berna, e ele tem ainda um neto vivo, né, ele só teve um filho, o Félix. Ou pensei que tinha parado o vídeo. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Bom, eu pretendo gravar a parte 2 se o meu celular interromper o vídeo, tá? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o museu, que é maravilhoso, as obras dele são maravilhosas, e fiquei então na Suíça. E com essa oportunidade de conhecer mais o idioma alemão, eu fui me interessando pela cultura alemã, fui conhecendo música alemã, enfim. O Paul Klee, inclusive, morou em Munique, na Alemanha. Ele estudou em vários lugares, deu aula, né, na Alemanha. Então, era um interesse que eu tinha também por conhecer essa parte alemã. Dentro, né, da Alemanha mesmo, os lugares onde ele conviveu. Enfim, eu tive contato com toda essa obra do Paul Klee, e aí voltei, porque eu, como brasileira, não podia ficar mais que 3 meses no espaço de Schengen, que é um espaço de vários países, acho que são 20 e tantos países, que você pode transitar livremente, né? Seja de qual país você for, e nós brasileiros podemos ficar 3 meses em qualquer um desses países sem visto, sem nada, só com o seu passaporte. Só que eu, antes de sair do Brasil, eu já tinha dado a entrada
no meu passaporte europeu, porque eu tenho avós portugueses e eu tinha direito à minha cidadania europeia. Então, o que eu fiz? Fui procurar, antes de ir para a Suíça, eu já tinha dado entrada ao meu passaporte europeu lá no Brasil. Então, eu fui para a Suíça, fiquei 3 meses. Quando eu voltei para o Brasil, eu soube que o meu passaporte já estava pronto para eu buscar no consulado. Então, eu fui lá, tirei fotografia, fiz as coisas que tinha que fazer no consulado e dali a um tempinho recebi o meu passaporte. Bom, então de posse do meu passaporte europeu, eu então poderia morar, não na Suíça, porque a Suíça não faz parte da União Europeia, só do espaço de Schengen. Então eu poderia morar em vários lugares da União Europeia e a Alemanha é um dos países que eu podia estar morando. E como eu já tinha interesse em várias coisas aqui, queria conhecer pessoas aqui, eu tinha banda de música que eu queria conhecer, queria ir a shows e tudo, eu falei, bom, então eu agora de porte do meu passaporte europeu eu posso morar na Europa. Então foi o que eu fiz. Quando chegou isso foi 2014, eu tinha chegado da Suíça, finalzinho de 2014. Quando foi, então, 2015, em janeiro, eu já estava com meu passaporte, o que eu fiz? Vim para a Alemanha. Foi aí que começou toda a minha história. Deixa eu só ver aqui, não pode passar de 14, porque senão o YouTube não suporta, eu não sei como é que faz a conexão. Eu sei fazer algumas edições e tudo de vídeo quando tá na minha máquina, mas como eu tô com o celular, eu não sei direito como é que funciona o YouTube, então tem que ir até 14 minutos só. Então eu vou deixar para terminar a outra parte, que já está em 12 minutos. Então eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, contando então a partir do momento em que eu cheguei na Alemanha. Vou contar um pouquinho como que foi a minha saída do Brasil e como que eu cheguei aqui na Alemanha, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Até já.